Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a espera pode doer, mas Deus não decepciona. Jesus chega e a dor se vai. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a mensagem de hoje, ela vai trazer uma proporção diferente aos teus pensamentos. Existem dois tipos de dores. Se a gente olhar a frase, ela começa: a espera pode doer. Existe uma dor que ela é física, quando alguma coisa no seu corpo não está correta. Contra essa dor você não pode fazer nada. Ela não é uma escolha, ela não é produzida pelo que você pensa. Ela é produzida porque algo está errado dentro do seu corpo. E normalmente nós tomamos um remédio, alguma coisa para tratar ou não sentir esse tipo de dor. Mas essa dor muitas vezes ela é uma soma daquilo que você pensa. Então, por pensar de forma negativa diversas coisas, isso soma no meu corpo e se torna uma doença física. Mas existe o segundo tipo de dor, que essa, vamos dizer assim, ela não existe. Ah, mas como assim? Eu sinto. Exatamente. Às vezes você pode estar lá se pegando em um dia triste, sentindo desanimado, contrariado e só pensando nas coisas. E quanto mais você pensa, mais você sente toda aquela dor. De repente alguém morreu e você está ali sentindo aquela dor. Nós só sentimos o que nós pensamos. Ah, então quando alguém morre, a gente chora por quê? Não foi porque a pessoa morreu, porque a morte dela em si não causa nada em nós. Mas quando nós começamos a pensar se aquela pessoa tinha relevância dentro da nossa vida. Por exemplo, morreu um estranho lá longe, mãe, avó de alguém que você nem conhece. Dói no teu coração? Você pode sim se compadecer da pessoa. Por quê? Porque você pensa no que ela vai sentir, ou se você tiver passado pelo mesmo tipo de experiência, você vai se compadecer. Mas é uma dor pensada, não é uma dor que você sente ela. Agora, se é uma pessoa muito próxima de você, por que dói? Porque você vai começar a pensar, primeiro, que você não vai poder mais ter alguma coisa que essa pessoa fazia. De repente é uma comida que você gostava, de repente é uma coisa que ela proporcionava, uma conversa que você tinha. A gente sempre coloca em primeiro lugar os nossos interesses. Ah, mas era o meu pai e eu amava porque ele me ajudava, ele cuidava. Percebe que o amor sempre tem cuidado, sempre tem ajuda, sempre tem proteção, sempre tem um conjunto de coisas. E quando essa pessoa se vai, todas essas coisas, teoricamente, elas se vão junto. Então essa é a razão que a gente pensa, sente e dói. Outra coisa que nós também pensamos e dói demais é quando alguma coisa acontece e eu não consigo aceitar aquilo que aconteceu. Então na minha cabeça eu fico pensando e questionando aquilo o tempo todo. Poxa, se eu tivesse feito diferente. Então você revive novamente aquela emoção e aquela dor fica como se fosse um ciclo dentro da tua cabeça e dentro do coração. Se a gente tirar Deus, vamos imaginar que não existe a Bíblia. Se a gente tirar Deus, não existe perdão, só tem desculpa. E normalmente a gente acha que as pessoas merecem o mal que a gente faz. Então, nunca nós iríamos sair desse ciclo. Agora, qual é o problema disso? Então tá, vamos imaginar que você só sente o que você pensa, certo? E o espírito que está perto de você influencia o que você vai pensar. Então, consequentemente, ele influencia o que você vai sentir. Por que quando uma pessoa chega perto de nós e nós recebemos uma oração, qual é a diferença entre uma oração e alguém falar comigo? Eu ouvir alguém conversando ou falando. Não são palavras do mesmo jeito?
Será que se eu pegasse simplesmente palavras que fossem tão bonitas quanto e tirasse a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus, iria fazer o mesmo efeito aquela oração? Então, na verdade, uma oração é uma evocação. Quando nós oramos, nós evocamos, nós chamamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para perto de nós. Quando esse Espírito está perto de nós, os nossos pensamentos, eles param de questionar e começam a prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Então nós começamos a sentir outras coisas porque nós pensamos em outras coisas. E quando nós aceitamos as coisas, nós paramos de questionar e aquela dor que parecia inevitável, ela simplesmente some. Quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a entender a forma que Deus procede, o tempo todo ele diz uma única coisa: aceita, 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 perdoa, perdoa, ama, ora, ora. Mas ora, ora, ora. O tempo inteiro Deus, ele coloca os nossos pensamentos no lugar certo. E onde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. Se a gente lá em Romanos 8, versículo 18, a palavra diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sofrimento todo mundo vai ter, mas ele tem um prazo. E Paulo, ele deixa muito bem claro, olha, a glória que vai ser revelada pra gente. E o que é uma revelação? Não é algo que está escondido e começa a ser visto? O Evangelho, quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus, ele nos capacita a viver essa vida da melhor forma possível. E a dor, ela simplesmente deixa de existir. Por quê? Porque a dor, se não for a física, ela é um pensamento. Agora imagina, quantas dores físicas não são a soma dos seus maus pensamentos, como acontecia na minha vida. E eu dei esse testemunho para vocês. Então hoje, mudou da água para o vinho, praticamente tudo. Por quê? Porque os meus pensamentos não são mais o mesmo. Antes eu tinha o costume de ficar questionando. Por que o meu pai separou da minha mãe? Por que os outros não gostam de mim? Por que eu sou sozinho? Por que isso? Por que daquilo? Por que... Cara, eu nem penso mais nessas coisas. Dou graças a Deus do meu pai e da minha mãe fizerem sempre tudo possível por mim. Se eles deram certo, não cabe a vida deles, não a minha. Sabe, a gente tem que parar de querer se intrometer na escolha das outras pessoas e achar que as pessoas são obrigadas de fazer. Essa ideia da obrigação do outro me fazer feliz. Sabe, isso não vem de Deus. Deus, ele é a liberdade. Onde está o Espírito Santo tem liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, para escolher o que você quiser. O problema todo é o seguinte, é que tem escolhas que a gente faz que não são as escolhas que Deus ensina, que isso vai trazer consequências maiores para a nossa vida. E aí sim, o meu coração vai ficar doendo. Porque enquanto o pecado está no meu coração, eu sinto dor. A dor é o próprio pecado e é o pensamento mesmo. Quando você faz alguma coisa e se arrepende, aquela dor que você sente. Ou quando você está andando de carro, está andando a pé em algum lugar e você percebe que alguma coisa ruim pode acontecer, daquele gelo dentro, sabe? Aquele... você sente aquela descarga dentro de você e é justamente isso. Sabe, é você estar preparado, é você simplesmente estar pronto, é você entender que esse sofrimento que você tem passado é causa tua mesmo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós pensamos da maneira certa, e a tristeza ela não consegue produzir dentro de nós nada. Porque o tempo todo, ao invés de eu pensar nas coisas, eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, eu estou louvando, eu coloco os meus pensamentos em algo maior, em algo que o momento não pode alterar. Claro que às vezes eu vou estar num lugar, alguém vai fazer alguma coisa que me desagrada, ou até mesmo eu posso fazer aquilo que desagrada aos outros. Sempre vai ter expectativas que estão frustradas e alguém sempre vai querer colocar a culpa no outro. Enquanto Jesus nos ensina a tomar a culpa para nós, o diabo quer colocar a culpa no outro. Enquanto eu quero culpar o outro, o que você acha que eu fico sentindo? Dor, dor, dor. A dor é o sentimento de reprovação. Olha, Deus não está gostando disso que você está fazendo. Na palavra Deus diz, olha, existe a tristeza que é a do mundo, essa tristeza produz morte, existe a tristeza que promove arrependimento, essa vem de mim. Por quê? Porque depois que você se arrepende, você não faz mais. Se a gente for lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, a palavra ela diz assim: por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo ele deixa claro a primeira coisa: nós não desanimamos. Apesar do nosso corpo estar se desgastando, apesar que muitas vezes a gente estar cansado, muitas vezes a gente perder a paciência, dentro de nós essa nova mentalidade ela vem nos renovando dia após dia. E aquele sofrimento que estava lá em cima, que era tão pesado e tão grande, Paulo define como leves e momentâneos. Então às vezes eu posso estourar, mas vai ser 10 segundos eu já estou bem de volta. Às vezes algo vai me chatear, mas é 5 segundos eu já estou bem de volta. Por quê? Porque assim que acontece eu já oro, assim que acontece eu já perdoo, e eu estou renovado e eu estou muito mais forte com isso. Por quê? Porque o Senhor está dentro de mim. E é isso que a frase diz: Jesus chega e a dor se vai. Você é a oração que você pedia para os outros. A nossa vida se torna um reflexo, um retrato daquilo que Deus, Ele realmente espera de nós. E aí vem a parte mais fantástica. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Eu não presto mais atenção no que se vê, eu presto atenção naquilo que é eterno, porque os meus olhos não podem ver, mas o meu coração pode sentir toda essa glória. E aí fecha todo o pensamento. A dor que você sente é a dor que você mesmo causa. Ela não existe. Se você pensar da forma que Deus ensina, se você fizer da forma que Deus ensina, obediência, enquanto você quiser viver a tua vida, você vai perder ela. Vai continuar sentindo dor, vai continuar sentindo aquele monte de coisa ruim, e aí essa dor vai chegar uma hora que você não suporta mais, e aí você vai pensar em comer. Por quê? Para distrair. Eu não quero mais pensar nisso que eu tenho pensado, então eu vou comer. Pelo menos naqueles 10, 15 minutos, você está lá parando de pensar. Só que quantas vezes você utiliza esse método por dia? Daqui um pouco a comida já não dá mais certo. Daqui um pouco você vai focar em outra coisa. Daqui um pouco você vai fumar. Ah, tô fumando aqui. Daqui a pouco essa dor e esse pensamento vai ser um cigarro. Beleza, vai ser uma bebida. Beleza, daqui um pouco você quer achar alguém, porque, tô carente, né? Conversa do carente. Não, tô carente. Aí você vai lá e vomita na outra pessoa todos os seus problemas. Por quê? Porque enquanto você se deita com ela naqueles 10, 15, 20 minutos, tá tudo bem, passou, você sente nojo, sabe? Se sente sujo. E aí fica nisso, a vida inteira buscando isso, tentando achar que você precisa encontrar alguma coisa, tentando culpar alguma coisa, tentando achar alguma coisa. Você sabe qual que é o maior equívoco de qualquer cristão? É achar que porque uma pessoa tem dinheiro, ela tem todas as outras coisas. Nós sentimos pensamento, nós sentimos espírito, nós sentimos dinheiro. Ninguém vai num psicólogo e fala, sabe o que é? Eu não tinha dinheiro. Ninguém, a gente vai reclamar de pessoas, de ato, de afeto, de coisas. Sabe, quebra essa cabeça tua. Sabe, às vezes você está perseguindo coisas que às vezes, até que se você encontre, coisas que você pode ver com olho não satisfazem aquilo que está dentro do teu coração. E você continua nesse equívoco o tempo todo. O tempo todo. Então, uma coisa você pode ter certeza. A espera pode doer? Pode. Quando eu espero, longe de Deus. A espera com Jesus é diferente? Totalmente, porque eu não espero. Eu acordo todos os dias de manhã com uma vontade de viver que não vem de mim. E eu durmo com uma vontade extremamente gigante que o outro dia chegue para que eu possa viver. Para que eu possa vir gravar o áudio, para que eu possa ler a Bíblia, para que eu possa fazer as coisas, para que eu possa desempenhar, para que eu possa chegar dentro do meu propósito e glorificar o Senhor pelas coisas que eu faço, pela minha vida. Deus, a gente nunca sabe para onde Ele vai levar, mas sempre vai ser por um bom lugar. A gente nunca sabe quem Ele vai tirar, por quê? Porque às vezes aquilo começou longe de Deus e quando chega perto dele, aquilo não faz mais parte. Aquilo não cabe mais em nós. Certas características, certo comportamento, certas amizades, certas coisas já não fazem parte mais da nossa vida. Não fazem parte mais da nossa vida. E não adianta você querer ficar trazendo o teu passado no teu presente cristão, no teu presente que você adora o Senhor, no teu presente que você entregou. Não cabe. As trevas e a luz não tem mais isso.
E por isso eu falo que é importante, leia a Bíblia. É a coisa mais importante que você pode fazer nessa vida, é ler a Bíblia. E é engraçado que a gente olha, todo mundo tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Pra mim, todo mundo tem que ler a Bíblia. Já plantei uma árvore, já escrevi um livro, só não tive o filho, ainda mais vou ter, em nome do Senhor. Mas, essa é a questão. Essa é a questão. O que é importante a gente não coloca no começo. Por quê? Porque o diabo quer que a gente fracassa mesmo. Você acha que isso que eu tô dizendo pra você, alguém quer que você saiba? Não quer. Mas a minha vida se libertou graças a entender isso. Eu podia ser mais um de tantos que tiraram a própria vida, de tantos que estão internados dentro de uma clínica. E olha quanto essa família que tem um filho desse sofre. Quanta decepção, quantos desgostos, quanta amargura e quanto... Só que às vezes parece que a vida, enquanto ele está doendo no coração dos outros, não é problema nosso. Por que eu me esforço todos os dias para que essa mensagem chegue de alguma forma para alguém que esteja sofrendo? Porque eu desejei do fundo do meu coração, quando eu sofria, que alguma coisa acontecesse, que alguma coisa mudasse. Só que as minhas esperanças, elas nunca estavam em Deus. Sempre estavam em pessoas, em acontecimentos. E quando não acontece? E quando eu fico esperando uma resposta e essa resposta não vem? E aí? E nesse meio tempo eu fico fazendo o quê? Vivo como se não tivesse vida? Vivo como se não tivesse morto? Então Jesus ele vem e ele diz, olha, todos os dias são bons para se viver. Não existe dia mais importante um que o outro. Amém. Que transformação. Você só sente o que você pensa. Sempre que você sentir dor, saiba que você está negando a verdade ou a realidade ou tentando mudar algo que você não pode mudar. Aceita, ora, pede perdão. Mas a culpa não... Pouco importa. O nosso Deus, ele é justo. Se ele tiver que pesar a mão sobre o outro, ele pesa. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Não suje as suas mãos. Não suje. A única coisa que Deus pediu pra gente é uma só. Ame. Mais nada. Ame. Me ame sobre todas as coisas. Me coloque acima da sua vida em todas as coisas. Me coloque acima de todos os teus pensamentos. Me coloque acima de todos os teus problemas. Me coloque acima. Acima. Eu sou o seu Deus. Eu te criei. Eu te chamei à vida. Sabe, Deus só quer estar na sua vida. E quando Ele está na nossa vida, não tem dor. Não tem mais nada. Tudo é paz. Tudo é bom. Não que o mal não está à nossa volta, ele está. Mas caia 1000 à direita e 10.000 à esquerda, estamos em paz. Nós sabemos onde nós nos abrigamos e nós sabemos quem é a nossa proteção. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você tenha discernimento. Todas as vezes que sentir dor, saiba já o caminho e o remédio para se fazer. Chame Jesus ao seu lado, não custa nada, é de graça. De graça. E a graça também vem sobre a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo cure todas as tuas feridas. Cure o teu passado. Cure os teus erros. Cure todas as vezes que você não fez porque você simplesmente estava sendo influenciado por algo maior que você. Algo que queria te destruir. Mas Deus quer te reconstruir. E vai reavivar e vai reanimar tudo aquilo que está em você. Deus abençoe.